Olá pessoal, vamos dar então prosseguimento aos nossos estudos, né? Prosseguindo com a nossa disciplina de Iniciação Científica 1, né? Como eu disse na última aula, agora nós vamos estudar um pouco a respeito dos tipos de pesquisa, tá? Complementando aí o que vocês tinham visto na página 17, acrescentando as páginas 18, 19 e 20, tá bom? Primeiro, é importante que vocês entendam que quando a gente fala em tipos de pesquisa, depende do aspecto de tipificação da pesquisa. Como assim? Existem diferentes tipos de pesquisa, e esses diferentes tipos de pesquisa dependem do quê? Do propósito, ou do objetivo, até mesmo dos procedimentos, das técnicas que a gente, ou seja, que o pesquisador venha a utilizar em meio ao seu método de pesquisa, em meio ao seu método científico, para que se tenha a elaboração efetiva da pesquisa, tá? Então, nessa aula nós vamos trabalhar com a tipificação, ou seja, com os tipos de pesquisa, dependendo dos objetivos, dos procedimentos ou até mesmo relacionado à pesquisa e desenvolvimento, que aí já é mais relacionado às técnicas, né, aos métodos aplicados à pesquisa, tá? E aí isso é importante por quê? Porque para a gente saber qual é o modelo mais adequado, né, nós como investigadores, nós como pesquisadores, nós temos que levar em consideração justamente isso. Qual que é a finalidade que a gente tem com o trabalho, qual que é a abordagem, né, qual o método, a técnica que a gente queira utilizar, queira aplicar no nosso trabalho, na nossa pesquisa, e até mesmo quais as características que são relacionadas ao nosso objeto de estudo, ou seja, ao tema que a gente esteja pesquisando a respeito, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui justamente com a pesquisa quanto aos objetivos, tá? Então quando a gente fala nos tipos de pesquisa relacionados aos objetivos, nós temos a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva, a pesquisa explicativa, tá bom? Vamos analisar então cada um desses tipos, desses três tipos de pesquisa. Primeira, a pesquisa exploratória. Coloquei aí no slide um conceito, o mesmo conceito que vocês podem encontrar na apostila, mas aí o que é importante vocês saberem? Primeiro, qual que é a proposta de uma pesquisa exploratória, né? O que ela visa, qual é o objetivo. Aí o objetivo principal é identificar algo, ou seja, um possível objeto de estudo ou uma problematização, né? Um problema que pode ser alvo de futuras pesquisas, né? Então, quando se fala em exploração aí, quando se usa o termo exploratório, que vem de exploração, claro, aí é relacionado justamente à ideia de se aprofundar um problema, né? Aprofundar no sentido de explorar o problema relacionado a um determinado tema, né? E esse tipo de pesquisa ele serve justamente para aproximar a comunidade científica desse objeto pesquisado, né? Então, geralmente é algum objeto de pesquisa, é algum tema que é pouco explorado, ou um tema que é ainda desconhecido da comunidade científica, ou seja, dos estudiosos em geral do tema, né? Então serve justamente para que se tenha um maior desenvolvimento de um determinado assunto, tá bom? Segundo tipo aqui de pesquisa quanto aos objetivos, a pesquisa descritiva, tá? Mais uma vez nós temos aí o conceito que a apostila nos dá, né? E aí esse tipo de pesquisa, a pesquisa descritiva, ela tem como um parâmetro, né, inicial, um padrão inicial, que se tem o objetivo de esclarecer ao máximo um assunto que já é conhecido, né? Então a diferença já começa aí, né? Enquanto na exploratória, né, na pesquisa exploratória, é um tema, é um objeto de estudo pouquíssimo conhecido que se queira aprofundar, aqui na descritiva é algo que já seja efetivamente conhecido, né?
Só que aqui busca-se esclarecer ao máximo, né, esse objeto de estudo. Ou seja, busca-se descrever com detalhes esse objeto de estudo. Não é isso? E aí, como que vai se fazer isso? Aí vem um ponto principal da pesquisa descritiva, que é a questão da revisão teórica, né? Então tem que se fazer toda uma análise, uma comparação de informações, uma grande análise bibliográfica, ou seja, uma grande pesquisa, comparação de textos e informações diferenciadas sobre esse mesmo tema, tá bom? E por fim aqui ainda nos tipos de pesquisa quanto aos objetivos, nós temos a pesquisa explicativa, tá? A pesquisa explicativa ela já é mais complexa, né? É porque normalmente ela já surge de uma pesquisa descritiva ou exploratória anterior, ou seja, ela geralmente ocorre para complementar os outros dois tipos que eu citei. Tá? Tanto é que ela é geralmente mais utilizada em teses de doutorado e de mestrado, né? Que são geralmente teses que aprofundam ou que aperfeiçoam outras pesquisas anteriores, né? E o principal objetivo desse tipo de pesquisa é o de explicar e racionalizar o objeto de estudo. Então, se busca uma construção de um conhecimento totalmente novo. Como assim um conhecimento totalmente novo? A partir de outros conceitos, a partir de outros conceitos, de outras ideias, que se surja uma nova ideia. A partir de outros conhecimentos que se sugira no trabalho um novo conhecimento, uma nova concepção a respeito daquela coisa. Tá bom? E quanto aos procedimentos, nós temos 5 tipos básicos aqui quanto aos procedimentos, ou seja, as técnicas, métodos que se aplicam, né? Nós temos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa experimental, a pesquisa de levantamento e a em forma de estudo de caso. Vamos analisar cada uma dessas também, tá? Primeiro tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, que é uma das mais comuns e geralmente ela que é considerada obrigatória, né, na produção de trabalhos científicos, como é no caso da nossa, tá? Ela consiste no quê? Na coleta de informações a partir de textos, livros, artigos e outros materiais aí que tenham um caráter científico, ou seja, outros materiais que já tenham uma comprovação de valor para a comunidade científica, tá? E aí nós podemos colocar basicamente, né, dentro do significado da palavra bibliográfica, né? A gente sabe que biblio vem de livros, né? A ideia de conjunto de livros, não é isso? Então, quando a gente fala uma pesquisa bibliográfica, é a que se tenha várias referências, é a que se embase em uma pesquisa de vários textos diversos, tá bom? Prosseguindo, né, nós temos também a pesquisa documental. A pesquisa documental, ela geralmente é utilizada o quê? Por pessoas que queiram produzir uma pesquisa para jornais, revistas e etc. Tá? Mas aí é importante saber que ela não fica restrita apenas a essa coleta de informações de caráter científico, não, tá? Ela é usada em união, né, em conjunto com a pesquisa bibliográfica, tá, geralmente, mas aí cria-se um vínculo entre o que é o discurso teórico, que é aquela pesquisa teórica, e também o que é apresentado na realidade. Por isso que eu digo que é muito utilizado, por exemplo, na publicação de revistas, jornais e coisas do tipo. Por quê? Porque vai se pegar o que é de conhecimento teórico e se basear também em acontecimentos até corriqueiros, né? Ou acontecimentos que são comprovadamente reais, tá bom? Então a ideia é de se unir de forma mais adequada a teoria com a prática em uma pesquisa, tá? Pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? Em que casos que ela é mais
ela é mais comum, né? Ela aparece mais em pesquisas laboratoriais, né? Que é justamente quando o investigador tem um controle das diferentes possibilidades, né? Diferentes variáveis que a gente fala cientificamente, e aonde ele pode simular as situações, ou seja, ele pode testar diferentes situações. Ele experimenta, nesse caso, o que acontece? Nessa situação, o que acontece? Opa, nesse caso aqui acontece isso, nesse caso acontece isso, então fica comprovado que tal coisa funciona melhor, tal coisa funciona pior. Se aplica, por exemplo, trabalhando com a ideia de rede, se aplica a rede em um determinado ambiente, se aplica uma rede em outro ambiente. Em qual caso que a rede funciona melhor? Né? Se experimenta diferentes situações, né? E aí, o que se torna possível, né? O que se objetiva com isso, o que se visa com isso? Justamente a ideia de se poder traçar um perfil adequado para algo, né? Até a possibilidade de refutar alguma hipótese, ou seja, de se mostrar que alguma ideia anterior, na verdade, estava equivocada, né? E assim, consequentemente, poder até poder provar a eficácia de uma teoria, né? Uma teoria que parta do próprio pesquisador, alguma outra teoria que já tenha sido levantada anteriormente, tá bom? Outro tipo de pesquisa, a pesquisa em forma de levantamento, tá? Essa pesquisa em forma de levantamento ela é um pouco mais simples, por quê? Porque ela fica limitada simplesmente a verificar o comportamento de uma determinada coisa, de um determinado grupo, né? E aí geralmente se utiliza até mesmo os questionários, né, como técnica para coletar esses dados relacionados a esse comportamento ou essa interação desse grupo que eu citei, tá? E aí vocês vão perceber que é até diferente da ideia do estudo de caso, que é o nosso próximo tipo de pesquisa, tá? Como exemplo aí, até a gente cita a pesquisa de intenções de votos, né? Que são feitas antes das eleições. É um exemplo de levantamento, que é justamente quando os partidos ou quando os políticos eles podem verificar, fazer um levantamento dos dados, né, a partir de percentual ou até de quantidade de interesses de votos, para saber aonde eles precisam melhorar, onde eles precisam alcançar mais pessoas, qual é a probabilidade de que eles venham a vencer e coisas desse tipo, né, até para que eles possam saber aonde vão, por exemplo, ter que investir mais. Tá? Por fim, nós podemos citar também aqui o estudo de caso, que é também um tipo de pesquisa. Tá? O estudo de caso ele é simplesmente uma investigação um pouco mais profunda sobre algum aspecto específico. Tá? Então, se pega algum tema e aí relacionado a esse tema, algum aspecto mais específico desse tema e se aprofunda. Tá bom? Então, não fica restrito apenas ao levantamento de informações. O que se tem que fazer além do levantamento de informações, como foi citado anteriormente? No estudo de caso, levanta-se esses dados e ainda se realizam observações e algumas experiências mais aprofundadas. Tá? Então, se aprofunda mais nos dados daquele levantamento. Ou seja, a gente pode dizer que a pesquisa de estudo de caso ela é um aperfeiçoamento do levantamento, né? Porque o levantamento que a gente citou anteriormente fica muito ali na questão numérica, na questão dos dados, simplesmente do que foi falado pelas pessoas questionadas ou entrevistadas, né? Já que no estudo de caso se aperfeiçoa um pouco mais, aí se fazem testes, se fazem experimentos, né? Ou experiências, tá? Para que se possam fazer observações mais específicas, tá? Nós podemos falar também nos tipos de pesquisa relacionado ao desenvolvimento da pesquisa, envolvendo a questão de métodos e técnicas, né? E aí a gente pode colocar a subdivisão básica como pesquisa, perdão pela repetição, né? Mas como uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, tá? A pesquisa básica, que é
nós podemos, né, dizer que se não há, é uma das formas, é um dos tipos de pesquisa mais utilizadas, né, ou um dos tipos mais comuns de pesquisas, principalmente quando se fala em TCC, né, ou seja, em trabalhos de conclusão de curso como vocês vão ter que fazer. Né? E aí, qual que é a característica de uma pesquisa básica? Justamente que ela é orientada por algum aprofundamento do conhecimento científico, como a gente está fazendo, tá? A ideia aqui é que a gente tenha esse aprofundamento, tá? E aí, depois vocês vão ter que aprofundar uma pesquisa sobre um determinado tema, não é? Na pesquisa básica é necessário que se faça uma revisão bibliográfica, tá? Ou seja, vocês vão precisar de um material para se basear, vão precisar de livros, de artigos, aí essas coisas. Quando chegar o momento, aí eu vou disponibilizando para vocês, vou dando umas dicas para vocês mesmos poderem encontrar, tá? Sem ter que, por exemplo, ir numa biblioteca, ainda mais no momento que a gente está vivendo, tá? Uma outra característica importante da pesquisa básica, que é necessário que se tenha um modo sistematizado, ou seja, tem um padrão, tem regrinhas para se fazer essa pesquisa, né? Cada um fazer do seu jeito. Aí por isso que a gente primeiro está analisando, estudando a respeito da pesquisa, para vocês entenderem as técnicas, os padrões, as ferramentas a serem usadas, como expor a pesquisa. Tá? E essas são, na verdade, características de uma pesquisa básica. Tá bom? Agora, e a pesquisa aplicada? A pesquisa aplicada, ela já é uma pesquisa em que há um avanço em relação à pesquisa básica. Em que sentido? Que há a produção não só de um conhecimento, mas de uma aplicação desse conhecimento na vida real, né? Então, nesse tipo de pesquisa, ao contrário da pesquisa básica, há uma maior interação, uma maior relação entre um determinado fenômeno, entre um determinado objeto de estudo e uma situação da realidade. Tá? E aí acaba se tendo um maior aprofundamento, né, isso, só que também, geralmente, lógico, dá um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Então, na pesquisa básica, geralmente o pesquisador ele simplesmente expõe uma situação, né? Ele analisa, ele expõe uma situação, enquanto na pesquisa aplicada ele pode até sugerir formas, às vezes até testar formas de melhorar aquela situação, né? Ele se envolve mais com a situação, ele até acaba influenciando mais naquela situação, tá bom? Aí, para finalizar a aula de hoje, importante que vocês já entendam também esses três elementos aqui que compõem uma pesquisa, seja ela básica ou seja ela uma pesquisa aplicada, tá? Que é a ideia da intuição, a experiência e a racionalização. Sendo a intuição essa criatividade ou as ideias que cada pesquisador vem a ter para se desenvolver um novo produto ou um novo processo relacionado àquele produto, ou seja, aquele tema, tá? Então a intuição ela vai ser necessária para que você inicie a sua pesquisa, né? Que é o momento onde você vai, por exemplo, escolher o tema e sugerir algum questionamento, alguma problematização sobre aquele tema, tá? Agora a experiência, aí já é o momento em que você vai testar, é o momento em que você vai fazer experimentos a respeito daquele tema, é o momento em que você vai desenvolver a sua pesquisa, caso você não vá fazer experimentos, né? Como no nosso caso está complicado pelo momento, né? A gente não vai poder ir nos locais, né? Fazer testes, né? Até pelo tempo fica complicado também, né? Mas é o momento em que se desenvolve, em que se procura diferentes informações sobre aquele experimento, ou sobre aquele tema, ou sobre aquele problema, né, que a gente tem iniciado na pesquisa. E aí vem a parte da racionalização. A parte da racionalização é quando se procura fazer um fechamento ou se fazer uma espécie de interpretação ali do que se pensou inicialmente e do que se encontrou no desenvolvimento da pesquisa. Tá? Por quê? Né?
colocando de forma mais simples aqui o que seria essa intuição, experimento, né, ou experiência e depois racionalização. É você ter uma ideia a respeito de uma coisa, depois você vai pesquisar sobre essa determinada coisa e por fim você vai ter que chegar a alguma conclusão, né? Se aquilo que você pensou inicialmente foi respondido ou não, se aquilo que você pensou inicialmente sobre o tema foi descartado, ou se foi comprovado, ou se provou equivocado, né? Então você faz uma espécie de fechamento sobre o tema. E uma pesquisa, para ser uma pesquisa, digamos, completa, né, ou no mínimo aceitável, ela precisa desses três elementos. Né? Precisa ter uma problematização, é necessário que se tenha todo um desenvolvimento e, por fim, se tenha também um fechamento, uma conclusão daquele estudo. Tá? Por, por hoje é isso. Tá? Espero que vocês tenham aprofundado um pouquinho aí, ou que eu tenha feito vocês refletir um pouco mais sobre os tipos de pesquisa. Né? É importante que vocês saibam que a gente, nesse início, precisa, né, dessas teorias, tá? Até que a gente possa ir para a parte prática, que é a parte de vocês produzirem os trabalhos de vocês. Eu reforço a importância dessa disciplina, levem a sério, tá bom? Levem muito a sério essa disciplina, não só para o curso, mas para a vida de vocês, tá? Deixei aí, passei para vocês aí também uma atividadezinha, um questionário sobre o tema, até para reforçar esse conteúdo. Para responder a atividade, vocês podem utilizar tanto esse vídeo aqui, quanto os slides que eu também estou disponibilizando, quanto o conteúdo da apostila, as quais eu já citei as páginas lá no começo desse vídeo, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Agradeço a vocês e desejo também uma boa atividade a todos.